Fala Cultura! Olá, mais uma vez aqui direto do Fala Cultura, hoje com uma pauta de política cultural na Baixada Fluminense. Vivemos um momento de Aldir Blanc, Paulo Gustavo, falamos muito sobre isso com a Secretaria de Estado de Economia Criativa, justamente aqui do Fala Cultura, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a descentralização dos recursos. Um representante que pra gente é muito querido, inclusive já trabalhamos juntos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na Cidade de Queimados, e hoje a gente vai focar um pouco como que esses recursos chegam na Baixada, quais são os desafios, qual a importância, novamente, do legislativo na pauta da cultura, a questão dos conselhos municipais, para que a gente possa cada vez mais ganhar uma força descentralizada na Baixada. Para isso a gente está aqui com o Rômulo Salles hoje, tem uma ampla carreira na cultura e na política para a cultura, atuou como secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em Queimados, atual candidato a vereador também em Queimados e fundador do Teatro Nova Iguaçu. Rômulo, conta um pouquinho antes da gente entrar nos temas todos do podcast, um pouquinho sobre você, do teu início e de como hoje a gente pode dizer que o Rômulo está tão associado à cultura e à política da Baixada Fluminense, porque a gente sabe que existe também o Rômulo além da coisa da Baixada Fluminense, da cultura da Baixada Fluminense. Olha, primeiro eu quero agradecer a vocês por esse convite. Estou muito feliz, muito entusiasmado com essa nova empreitada da Burburinho Cultural, esse agrupamento de pessoas que não só realizam, mas pensam e sistematizam cultura no nosso país. Eu sou um apaixonado pelo trabalho de vocês. Eu sou muito orgulhoso da jornada de vocês, porque ao longo dos últimos, quase 20 anos, 15 anos, a gente se acompanha de alguma forma e nesse mundo pequeno que a gente vive, a cada momento a gente vira uma esquina e se esbarra novamente e tem a oportunidade, de admirar o trabalho um do outro e cooperar com o trabalho um do outro. Eu já estava muito, muito feliz com o resultado do livro que vocês lançaram, falando um pouco dos últimos 15 anos, e acho que muito necessário o trabalho que vocês começam agora, desbravando o audiovisual, nesse conceito dos videocasts, do podcast, que faz com que a comunicação, o trabalho de vocês e as pontes, que vocês são muito talentosos para fazer isso, que são pontes, tenham maiores alcances em esfera nacional. Então, para mim, é uma honra estar aqui, eu quero agradecer e celebrar esse momento da carreira da Burburinho Cultural. Com relação à minha jornada, é uma jornada que muitos de vocês já conhecem, especialmente Priscila, especialmente Tiago. Desde muito jovem a gente começa a trabalhar com políticas culturais. Eu cursava educação na UERJ e foi ali que eu encontrei um grupo de pessoas que pensava a educação para além da escolarização. E comecei a entender um pouco da potência e da importância da cultura de forma transversal nos campos da sociedade, dentro dos movimentos sociais. E naquela oportunidade eu era somente um jovem que amava a arte, amava a cultura, ainda sem ter o repertório necessário para fazer com que essa paixão fosse aquecida. Porque como um menino jovem da Baixada Fluminense, periférico como fui, o nosso repertório, o nosso cardápio era exatamente a televisão, o rádio e eventualmente um circo que passaria pela cidade, uma vez por ano um filme que os Trapalhões ou a Xuxa Meneghel lançava nos cinemas e parava a todos os lugares do país, inclusive esses lugares mais periféricos. Então, não tinha acesso à cultura no campo da arte, ligada a teatro, a boas apresentações musicais, às exposições, às bibliotecas, pouco incentivo ao hábito da leitura, mas havia uma chama dentro de mim e que ela foi muito abastecida dentro do campo da universidade. Eu entrei na faculdade dentro de uma política de cotas raciais e essas cotas fazem com que a gente se aproxime de pessoas que pensem sobre projetos sociais e esses projetos me aproximaram de programas e naquela oportunidade o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, era a cidade que eu tinha nascido, criado e residia, ele estava buscando jovens para fazer estágio na implantação de um programa de educação integral, um programa robusto para a cidade. E naquela oportunidade eu vinha estudando sobre o legado olímpico que havia sido deixado em Barcelona pelas Olimpíadas. E havia um conceito de educação integral que não estava dentro do campo da escola, dentro dos muros da escola. A gente sabia que isso é uma curiosidade que da tua relação entre nós, que eu também tenho. Eu estudei em Barcelona porque a primeira
pós-graduação em gestão cultural, é de Barcelona, no mesmo contexto olímpico, e isso foi uma das minhas referências sobre gestão cultural. Quando eu estava na faculdade fazendo produção cultural, e isso a gente tem uma semelhança nesse lugar, porque a universidade também me colocou na cultura. Eu fui fazer produção cultural, não fui fazer educação, mas eu entendi a cultura na sua potência na universidade. E li o livro do Louis Bonnet, Gestão Cultural em Barcelona, e ele estuda justamente isso. Exatamente. Como que a cultura fez com que a cidade de Barcelona se transformasse em uma das capitais turísticas mais visitadas do mundo, a partir de um entendimento da gestão cultural. Eu não sabia que a gente tinha essa referência. 15 anos de convivência e eu não sabia. A gente não se descobriu para isso. Olha a importância desse podcast, né? Fazer com que novas trocas sejam estabelecidas. Exatamente isso. Barcelona adotou ou empreendeu um conceito de território educativo. Ela entende que a educação não estava só dentro da escola, mas os saberes estavam distribuídos por cada bairro. Então, esse território organizado em bairro, ele era potencializado, estimulado, e as crianças e os adolescentes tinham deslocamentos que tinham itinerários educativos. Tudo aquilo foi me levando muito para um campo de pesquisa, imersão, estudo, que fazia com que eu estivesse organizando o meu projeto final de faculdade para apresentar a partir desse conceito. Aí me chega um prefeito, na ocasião era o Lindbergh Farias, que estava reunindo todos os estudantes de educação da UERJ para dizer que ele tinha acabado de chegar naquela cidade e que ele queria muito fazer educação integral, mas que seria impossível construir escolas no formato do que a gente tinha estabelecido aqui no Brasil, que era o CIEPs, do antigo Brizola, num tempo de 4 anos. Ele ia conseguir fazer, no máximo 4, e a rede municipal de educação era muito grande. E ele queria apresentar novas ideias e começou a falar um pouco dessa pesquisa relacionada ao bairro ser um bairro educativo, já trazendo à luz uma experiência lá de São Paulo, da Vila Madalena, do Gilberto de Mensai. E aí eu fiquei muito provocado por isso. Falei, olha, exatamente como você fez. Eu falei, mas eu estou pesquisando sobre isso. Nessa ocasião eu trabalhava numa multinacional, tinha uma carteira assinada, um salário bom para um menino jovem, solteiro, sem filhos, condições adequadas no campo profissional. E eu entendi que eu precisava romper com tudo isso, deixar para lá, para migrar para uma vaga de estágio na Prefeitura de Nova Iguaçu, para que eu pudesse experimentar uma possibilidade de implementar um programa que eu acreditava. Fiz isso, foi muito importante. Em pouquíssimos meses, com menos de 6 meses de estágio, eu me tornei subsecretário de Cultura da cidade. Foi onde a gente se conheceu. Que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. Eu não tinha nenhuma relação política partidária, eleitoral. Eu só tinha trabalho e muita vontade de realizar. A gente desenvolveu esse programa, foi um programa importante, virou referência nacional. O tempo passou e, obviamente, essa vocação para o campo da interseção entre a cultura e a educação e as outras pastas não se perderam na minha jornada. Ao longo do tempo, a gente foi buscando outras linguagens, eu me aprimorando no campo artístico, no campo da economia criativa, no campo da profissionalização dos espetáculos e no campo de olhar para o nosso território e entender que existia uma grande mácula, que era a questão de não termos equipamentos culturais. Talvez, não vou nem falar em quantidade, né? Não haviam equipamentos culturais como campo de oportunidade para o território da Baixada Fluminense. Até 40 anos atrás, a gente está falando de uma cidade, de uma região que não tinha um teatro profissional. Quantos habitantes tem a cidade de Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, eu não vou lembrar agora exatamente como está a última pesquisa, porque a gente tem problemas com o IBGE, né, porque ficou um tempo sem tabular, mas Nova Iguaçu é cerca de 1 milhão de habitantes. Esse programa que você se refere, da época do Lindbergh, e que a gente se conheceu naquele contexto, é um contexto muito... O Borim estava também ali bem no início da sua jornada. É o programa dos pontos de cultura ou ele era um outro projeto que acabou virando os pontos de cultura? Para quem não sabe, na verdade, a gente viveu aí um governo federal ali na gestão do PT, né, do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, que trouxe luz para a necessidade da gente estar potencializando os territórios, né, e entender a cultura no seu segmento mais de pluralidade. E um dos programas desse governo foi os pontos de cultura, os pontões de cultura, os pontos de cultura, os pontinhos de cultura, que agora, inclusive, estão voltando com toda a força. E é um dos programas que eu realmente tenho muito apreço, porque ele consegue escalonar, né? Em várias esferas, a importância da cultura em territórios, seja um bairro, seja uma cidade. E a gente se conheceu junto justamente por isso, porque a Burburinho, a gente tinha um projeto
E levamos para Nova Iguaçu como um pontinho. Exatamente. De literatura de cordel, porque a gente entendia que o cordel era uma possibilidade de chegar nas crianças, nos jovens, e naquela época a gente trabalhava com as 4 áreas, né? Estilogravura, cordel, declamação, enfim, nos conhecemos ali. Mas foi esse programa que o Lindbergh conseguiu trazer para poder pensar o segundo turno escolar? Então, o conceito de cidade educadora é exatamente essa disrupção do que é o programa. O programa é absorver toda e qualquer prática eficiente que coopere para o campo do desenvolvimento educativo dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Então, nós nos apropriávamos, com muito relacionamento, muita construção, muita parceria, de saberes que não eram exatamente aqueles que nós produzíamos. Então, quando a gente tinha uma política de ponto de cultura, que era uma das políticas, fazendo parte desse contexto de um programa de cidade educadora, essa política abarcava exatamente crianças e adolescentes. Aonde estariam essas crianças e adolescentes de forma regular? Na escola. Então a gente integrava esse programa para acontecer no local que ela aconteceria, que era no bairro, onde essa criança morava, e que sairia do horário escolar dela, e no contraturno escolar ela estaria sendo atendida por uma política do ponto de cultura, ou por uma política do campo do esporte. Naquele tempo havia um programa chamado Segundo Tempo, que desenvolvia atividades e práticas esportivas, no desporto exatamente, não práticas competitivas, de várias modalidades do esporte para as crianças naquele território. Então a gente aproveitava, fazia uso da praça daquele bairro, que até então era usado somente pelos moradores, agora ela era usada por aqueles moradores e também pelos alunos daquela escola, que estava a menos de 1 quilômetro, né, daquela praça. E quem é o morador que usaria aquela praça fora do horário da aula? Certamente também é o pai, a mãe e o próprio aluno daquela escola. Então existia uma série de políticas públicas que nós íamos mapeando, organizando enquanto um sistema e adotando a cada uma delas de forma a ampliar o repertório para construir um conceito de cidade educadora e não somente um programa de educação integral pela perspectiva cronológica, pelo fato da criança estar na escola em 2 turnos ou por um turno estendido. A ideia era que a criança tivesse um conceito de desenvolvimento de saberes mais amplo, além do conteúdo escolar que regularmente costuma ser adotado. Ações e projetos transformadores, né? O Cordel com a Corda Toda que a gente citou foi um caso desse, de um projeto transformador para a gente, porque a gente pôde na Baixada trabalhar questões de déficits educacionais através da literatura de cordel. E eu queria que você falasse um pouquinho assim da tua jornada, e aí não só a jornada enquanto carreira e profissional, mas também sua pessoal lá do início, assim, ações, casos ou pessoas ou projetos que você tenha considerado ações transformadoras para o direcionamento do teu trabalho, do Rômulo lá pequenininho, até o Rômulo já trabalhando em Nova Iguaçu, em Queimados e Rio de Janeiro. Sim, se você contaria 2 casos para a gente. Que tem esse lugar transformador, né? Que assim, você traz essa questão do transformador a partir da cidade integrada, que nasce ali dentro do teu desejo da universidade, você encontra um match perfeito ali de oportunidade em que você se enxerga. Isso sim já é um lugar de transformação. Mas para além disso, né, Thiago? Onde você vê essa transformação dentro desses trabalhos que, de certa maneira, acho que pelo que eu conheço a sua trajetória, mas nem todo mundo conhece, né? A cultura sempre está ali, né? E como que você está... É muito importante a gente olhar para o campo cultural como um cidadão da Baixada Fluminense. Nós somos forjados no nosso processo de formação educacional, encontrar o escoamento de uma vaga de trabalho. A ampla maioria de nós lidamos com uma questão econômica e uma questão de formação tecnicista mesmo. Eu lembro que quando fiz prova para o ensino médio, fiz prova para a escola técnica, escola pública, e na FATEC. E aí eu fiz prova para 2 escolas, uma era uma escola aqui na Tijuca, salvo engano, que era uma escola de audiovisual, produção de TV e vídeo, e a outra era lá em Nova Iguaçu, que era o João Luiz Nascimento, que eu tinha colocado o técnico em edificações. E eu passei para as 2 naquela oportunidade. E eu precisava escolher uma delas. E, obviamente, eu escolhi técnico em edificações, porque eu entendi que eu, com, 17 anos, e filho de
pais separados, com uma mãe trabalhadora, que lutava para me sustentar, que eu não poderia me arriscar e experimentar para fazer rádio, TV e vídeo, e com quem eu arrumaria um trabalho. E fui fazer edificações, obviamente, porque eu sabia que dali eu conseguiria um estágio, conseguiria um trabalho e geraria renda. Pela obra. Tu gosta de uma obra bem daí. Ficou até hoje. E era um paradoxo, porque hoje eu encontro, às vezes, professores, a diretora dessa escola lá no Teatro Nova Iguaçu, que você contou aí que a gente teve o privilégio de fundar. Na época da escola técnica, tinha todo ano as feiras Mundi, que chamavam, representando países, e as feiras profissionais. E aí, nessa hora, era a hora que escoava toda a minha criatividade, todo o meu desejo de realizar arte, né? Porque a gente fazia descer fogos, gente voar, pirotecnia, era stand temático, era uma grande produção. Tinha figurino, tinha tudo. E a diretora me chamava todo ano e falava assim: você sabe que você está fazendo o curso errado, né? Você sabe que você não é para isso, né? Você não vai... Ela já te lia, você né? Você tem que procurar uma coisa, um negócio de um carnaval, uma coisa assim para você fazer. E eu, obviamente, falava: claro que não, isso aqui é só um momento de celebração. E valia ponto, eu me dava bem. Tudo que eu não conseguia fazer na matemática e na geometria, eu compensava na feira de artes. E, obviamente, já estava lá um pouco dessa vocação que a gente tinha para o campo da criatividade, para o campo do empreendedorismo cultural. Obviamente, ao longo do tempo, quando eu comecei a trabalhar e comecei a caminhar junto de um campo da educação com a cultura, a gente foi acessando oportunidades, né? Eu tive a chance de trabalhar com um cara genial chamado Marcos Lontra Costa, um curador de arte. Ele foi secretário, depois ele deixou de ser, e ele me convidou para fazer os programas educativos do Prêmio Marco Antônio Vilaça de Artes Plásticas. Então, eu fiz uma imersão dentro do campo das artes plásticas e visuais, conhecendo os maiores nomes da arte contemporânea do nosso país, e conhecendo as suas obras e organizando aquele conceito para se aproximar do educador, da sala de aula e do aluno. E aí eu comecei a acessar um lugar que antes não tinha sido ofertado enquanto repertório de vida. Logo depois, eu sempre tive paixão pelo teatro, comecei a fazer trabalhos com teatro, e aí fui fazer tablado, fui fazer cal, mas sempre fui um aluno, um estudante de dramaturgia que estava no palco, prestando atenção na luz, vendo o que estava acontecendo na coxia, olhando para o figurino, posicionando o coleguinha. E eu falava: cara, produção, né? A gente nem sabia que isso era trabalho. O produtor, na verdade, ele tem uma característica, se a gente pudesse definir em poucas palavras, né? O que é um produtor? Eu vim de uma formação universitária de produção cultural, mas, na verdade, a universidade forma muito mais para você pensar o campo, a gestão, e aí por isso que quando a gente fala muito sobre como que eu posso captar recursos, chegar no acesso ao recurso público, o dinheiro e tal, eu sempre falo assim, a gente tem que entender um pouco da política pública, do cenário, ou da rede, para encontrar um caminho. Então, assim, a gente reflete muito sobre isso, mas a produção, assim, o produtor em si, ele nasce com esse lugar que é mais transversal, é aquele que não deixa a vassoura no meio do negócio, porque a gente se incomoda e a gente vai lá e tira, né? Então a gente tem uma coisa 360, né? Eu entendo, você tá no palco, querer... Era alucinador. É uma inquietação sobre o fazer, né, acontecer, né? Isso é muito nato em você. Eu acho muito interessante, para voltar à questão da transformação, que apesar de você falar da educação, né, da cidade criativa, dos territórios, né, eu já estou chamando de cidade criativa, mas eu entendo esse lugar da ocupação da educação, né, e a cultura, né, caminhando junto. Apesar disso, e você entender que a cultura não é só o campo tradicional da arte, e aí você fala das artes visuais, do teatro, você tem um amor pelas artes tradicionais, né? Sim. Tanto que eu brinquei do lustre, porque quando o Rômulo foi inaugurar o Teatro Nova Iguaçu, ele falou: não, porque o teatro tem que ter um lustre de cristal, porque ele é importante, ele é simbólico. Eu não abria mão disso. Numa cidade que não tinha teatro, a gente precisava criar uma relação
de referência com aquela população que nunca tinha frequentado um teatro. Então, o assento vermelho era indispensável, um pitoco dourado era indispensável, um luxo de cristal era indispensável, para que eles associassem aquilo que eles viam muito distante, às vezes no jornal, numa televisão, eles tivessem essa experiência. Eu amo teatros modernos, teatros contemporâneos, com decoração e com arquitetura mais moderna, mas nós precisávamos... garantir uma experiência mais Exatamente, tradicional. era quase que uma compensação histórica. A história negou essa oportunidade da população da Baixada Fluminense de ter contato com isso, que todo mundo já havia tido no Brasil inteiro. Então eu precisava entregar isso, e era uma questão de paixão mesmo, de falar assim, olha, agora nós temos sim... Vocês merecem. Nós temos sim a nossa vivência dentro do estabelecimento de arte, de cultura, de um templo, porque o teatro para mim é um lugar muito sagrado. Sim, e aí, voltando a essa questão do templo, porque é muito bonito ouvir você falar, porque quando a gente fala de empreender, trabalhar com cultura, trabalhar com arte, trabalhar com transformação, tem uma verdade que é nossa, né? Eu acho que muito daquilo que as pessoas se identificam, que elas se apaixonam em nos ver falar sobre o que a gente faz, tem a ver com uma coisa que é muita verdade. Vem de verdade, vem porque a gente entrega a nossa potência de verdade. E a transformação não acontece se não for de verdade. E aí você traz uma experiência de Nova Iguaçu e vira secretário de Cultura, Esporte e Lazer da cidade de Queimados, muitos anos depois, né? E aí a gente está falando ali de 2011 e 2021, mais ou menos, 22. Quase 10 anos depois. Olha que eu não sou boa de cronologia, mas acho que eu acertei aqui mais ou menos na música. Então, sobre a cidade de Queimados em especial, né? Uma cidade muito perto da cidade de Nova Iguaçu, né? Inclusive já fez parte. 33 anos de emancipação. Até 33 anos atrás, Queimados ainda era Nova Iguaçu. E aí tem essa cidade e, ao mesmo tempo, a gente também fala que a arte nasce da periferia, né? A cultura nasce da periferia, a potência da periferia. E aí, ao mesmo tempo que a potência vem da periferia, esse acesso aos recursos, à estrutura dos equipamentos culturais é negado. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A importância da transformação social a partir da cultura, mas não como a transformação social daquela relação que você teve em Nova Iguaçu, provocado pelo prefeito na época, entendendo ali o segundo turno, mas sim essa relação no meio termo, entre essa arte tradicional, do luxo, do teatro tradicional, das belas artes, né, que a gente entende nesse lugar, como uma arte periférica, porque está numa cidade periférica, comparado à capital do Rio de Janeiro, sim, mas que tem tantos desafios, inclusive não tinha uma Secretaria de Cultura exclusiva para ela, né? Tá lá, cultura, esporte, lazer, né? É uma máxima da história de muitas cidades do interior, cidades periféricas no Brasil, né? Somar-se à Secretaria de Cultura, a muitas outras secretarias, mas isso vem também da matriz, né? O MEC, que a gente hoje ainda chama de MEC, ele tem essa sigla porque era Ministério da Educação e Cultura. Mas a cultura é tão forte, tão potente, que hoje nós temos um ministério. Há muitos anos nós já temos um ministério. Tivemos um momento infeliz, que nunca pode ser esquecido, em que viramos Secretaria Nacional de Cultura, mas há muitos anos nós conquistamos o nosso espaço enquanto Ministério da Cultura, mas a cultura, enquanto sigla, permaneceu no MEC, que não tem nenhum cidadão brasileiro, nenhum político, nenhum parlamentar que não se referencia ao Ministério da Educação sob essa sigla do MEC, porque a cultura ficou lá. E eu digo isso, Priscila, porque muitas das vezes, especialmente nos territórios da Baixada, a gente associa a lógica da cultura à manifestação artística. E eu tenho uma compreensão que qualquer forma de expressão artística, ela de fato é cultura. Mas não necessariamente todas as formas de expressões culturais, elas estão ligadas à arte. Né? A cultura está para além disso. Vocês fizeram um projeto na Baixada Fluminense que tinha uma expressão estética, uma linguagem artística, que era o cordel, mas muito para além dessa estética e dessa linguagem, vocês tinham uma questão cultural naquele território, porque a Baixada Fluminense é predominantemente formada, criada, pensada e hoje com muitos e muitos descendentes de uma população de imigração nordestina, né? Que saíram do Nordeste para vir construir a capital e foram morar na Baixada Fluminense, onde o poder aquisitivo delas era possível, né? Então, por isso a gente tem a linha do trem que conecta a Central do Brasil
a toda a nossa Baixada Fluminense. Então, quando vocês chegam lá com uma estética artística, cultural, educacional, vocês acabam se conectando com uma expressão cultural, porque você vai ter um vozinho, você vai ter uma tiazinha, você vai ter um pai, uma mãe, você vai ter uma memória de uma cultura nordestina. Então, nem sempre a expressão artística é que efetivamente vai consolidar aquele território periférico como um campo cultural. Então, essa pessoa não tem cultura, todas as pessoas têm cultura. Ah, esse bairro não tem cultura, todos os bairros têm cultura, todas as cidades têm cultura. O que nos cabe, e eu tenho a oportunidade de dedicar um tempo da minha vida, para a gente ajudar a trazer luz para essa compreensão para as pessoas que vivem ou sobrevivem a esses processos sem efetivamente compreenderem que elas são parte do processo cultural. Quando eu vou para Queimados, é uma cidade que tem 33 anos de emancipação e que a gente tem discutido muito sobre isso, né? Eu tenho provocado essa fala dentro daquele território, emancipados até quanto, desde quando, né? Ela é uma data simbólica ou efetivamente nós trabalhamos para nos emancipar? Nós construímos uma Câmara de Vereadores, um governo, um poder legislativo, um poder executivo. Mas e até onde a gente se emancipou? Se até agora, no século XXI, todas as vezes que a gente precisa ir a um cinema, a gente tem que ir à cidade vizinha, que é Nova Iguaçu. Porque a cidade ainda não tem um cinema para chamar de seu. Se a gente vai a um teatro, a gente não encontra a expressão artística de um teatro. A gente encontra um equipamento cultural que está ligado à educação e que serve como um auditório para palestras executivas, para organizações, para reuniões, e não para uma programação sistemática dos artistas que precisam estar ali expressando sua arte. Aí a gente vai para um outro lugar, para Nova Iguaçu. Se a gente até 3 anos e 8 meses atrás, que foi o tempo que eu estive secretário de Cultura, recebeu uma cidade que não tinha uma biblioteca. No século XXI, isso é muito grave. Considerar que uma cidade que está somente a 30 quilômetros da capital não tem uma biblioteca. E quando eu cheguei lá num tempo de pandemia, em que as pessoas começaram a me criticar pela ideia de abrir uma biblioteca e não abrir um hospital, coisa que não seria da minha competência, e por isso talvez hoje eu me desbrava esse novo desafio de conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores, porque sou muito cobrado ao longo desses 3 anos e 8 meses para fazer muitas outras coisas que de fato estão fora do meu eixo de possibilidades enquanto secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Como vereador, eu posso empreender toda a minha energia, toda a minha capacidade e toda a minha articulação, todo o meu esforço para criar alternativas que beneficiem as outras pastas que também são muito importantes para a sociedade, para aquela população. Mas naquela oportunidade, eu estava secretário de Cultura e as pessoas diziam, ninguém precisa de um livro, precisam de um hospital, porque as pessoas estão morrendo de Covid. E eu dizia, mas as que estão vivas precisam de biblioteca assim. E naquela ocasião, Priscila, a gente, no meio daquele fecha, libera, abre, teve um momento que estava aberto e eu preparei toda uma biblioteca, busquei muitos apoiadores, recebi doações de livros e a gente foi lançar a abertura da biblioteca e teve aquele período de bloqueio de novo. E eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E desta forma nós nos reinventamos e criativamente criamos um projeto que virou um programa chamado Zé Delivros, porque todo mundo pedia coisas no Zé Delivery nas suas casas. E eu falei, por que esse livro não pode chegar na casa das pessoas? Vou fazer esse projeto só para dar uma satisfação a essa população que está me cobrando pela ideia de ter aberto uma biblioteca, me criticando, e por muitos parceiros que nos doaram esses livros. Olha, a surpresa foi tão grande que numa cidade que não tinha biblioteca e que as pessoas diziam que não precisava porque não tinha leitores, eu comecei com uma bicicleta entregando uma vez por semana. Eu precisei adquirir mais uma moto, mais um carro e em 2 meses de projeto nós tínhamos uma fila de espera de 3 meses das pessoas que escolhiam seus livros, mandavam um WhatsApp e pediam o livro para ficar na sua casa. E não era nos bairros centrais de Queimados, não. Em todos os bairros periféricos dentro de Queimados, nós tínhamos uma cidade de leitores que não era visibilizada, não se reconhecia como tal. Precisava de que alguém fosse lá e despertasse essa luz para que eles entendessem que eles poderiam estar naquele foco. Você acredita que esse primeiro programa assim, foi um programa de um bom exemplo de um case de transformação naquele seu momento ali inicial
na Secretaria de Cultura, inclusive desmistificando esse lugar da cultura, né, como central, por exemplo, no desenvolvimento humano, social. Eu costumo chamar de tecnologia social. A gente adotou uma tecnologia social em tempos de tecnologia digital, em tempos de tecnologias que trabalham pela perspectiva da geração de renda. Tecnologias sociais precisam ser empreendidas em todos os lugares periféricos do nosso país. E é interessante você citar esse projeto, porque é bem uma expressão do que você acredita, e a gente também, que é esse potencial transformador da cultura, especialmente nas regiões periféricas, né? Hoje a gente, quando fala de transformações dessas regiões, a cultura aparece muito como esse veículo. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais como que, de fato, na prática, você consegue enxergar a cultura, especialmente nessa transformação de prevenção à violência, uma transformação social muito ligada à minimização da violência. Que bom você me perguntar isso, Thiago. Sabe por quê? Porque nós hoje, eu costumo dizer que a gente vive uma disputa de narrativa. A cidade de Queimados, quando eu cheguei naquela cidade, era a cidade que tinha 0% de saneamento básico e era a terceira cidade mais violenta do país. Na verdade, a que mais matava violentamente. Não bastava ser só mais violenta, matava violentamente. E para mim era muito assustador, porque eu tinha acabado de concluir um período muito exitoso na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa como superintendente de arte. Lá conseguimos implementar leis que já haviam sido estabelecidas e nunca foram cumpridas, de democratização do acesso, que versava a respeito do orçamento da cultura no nosso estado, em que 60% do dinheiro precisava estar distribuído nos 91 municípios distribuídos pelo estado e apenas 40% na capital. Nós tínhamos um cenário completamente oposto, de 90 e poucos por cento concentrados na capital e 2 ou 3% concentrados e distribuídos pelos outros municípios, que são 92 no nosso estado, muitos deles na cidade de Niterói, que é quase uma outra capital, e Petrópolis, salvo engano, e um pouquinho ali na região dos Lagos. A Baixada Fluminense nunca tinha alcance de recursos públicos. Eu hoje entendo que a disputa de narrativa vem pela lógica de pega o jornal na principal emissora desse país, todos os dias de manhã, e você vai ver o que é dado no noticiário para a cidade de Queimados e para a Baixada Fluminense. São notícias de tragédia, de corrupção, de violência, de tráfico, só as notícias de precariedade. Sintomas da nossa sociedade. Todas as cidades desse país têm problemas agravados ligados a toda a sorte de miséria. Mas todas as cidades também têm as suas potências. O foco da mídia sempre foi nas nossas vulnerabilidades, nas nossas ausências e nunca nas nossas potências. E quando eu digo que a gente disputa a narrativa, um dos exemplos é exatamente esse programa, o Zé de Livros, que chamou a atenção de toda a mídia. De repente, a cidade que estava sofrendo pela falta do hospital de Covid, e que era esse o noticiário, de repente a cidade que era o terceiro lugar que mais matava violentamente, de repente a cidade que tinha só 0% de saneamento básico, tinha a mesma mídia que dava essa conta, dizendo que tinha um programa muito criativo de acesso ao livro e à leitura distribuído para a cidade. Estavam lá aquelas câmeras, estava aquele jornalista, e de repente a gente estava na segunda emissora, na terceira emissora, no quarto jornal impresso, nas mídias digitais, disputando uma narrativa da precariedade, agora também trazendo as nossas potencialidades. Assim também foi quando a gente criou o Cine Baiquim. As pessoas discutiam sobre drive-in, cine drive-in em todo o país, e eu dizia, mas aqui a gente nem tem carro suficiente para ir para esses lugares. As pessoas ainda se transportam de bicicleta, e a gente criou o Cine Baiquim. As pessoas iam de bicicleta, eu colocava telões pelos bairros, exibíamos filmes, e as pessoas tinham acesso a essa linguagem. Atividade, né, inovação e, portanto, chamar de tecnologia social, de transformação. Bem, isso tudo é uma questão assim, que eu... Pensando e conhecendo a sua trajetória, eu tenho certeza absoluta que muito do que você conseguiu vivenciar nas suas experiências como superintendente de arte na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, como secretário na Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro, como subsecretário em Queimados, como produtor cultural, como artista, como idealizador e diretor do Teatro Nova Iguaçu, a cultura se dá em rede. Quando você vira secretário da cidade de Queimados, e muita gente questionou,
Tenho certeza que você vai assumir esse desafio. Você estava na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, você foi virar secretário de Cultura. Eu tinha acabado de concluir um ciclo de produzir Broadway no Brasil. A gente estava uns 5 anos produzindo os maiores títulos da Broadway. A gente comprava esses direitos, trazia para o Brasil, rodava o país inteiro, especialmente as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu entendi que eu precisava dar um tempo, eu já tinha absorvido bastante daquele universo, eu queria voltar para a sociedade, e aí fui trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, um lugar que é muito ambicionado por qualquer gestor que trabalha no município menor do Rio de Janeiro. Depois de estar lá, a gente recebe esse convite para ir para a cidade de Queimados, um município pequeno, e eu não suportei viver a ideia de não me desbravar nesse desafio. E aí você pega esse desafio e você... Só que, na verdade, o trabalho que você conseguiu imprimir, eu acompanhei muito, inclusive estive na cidade, porque a nossa relação se dá através lá de 15 anos antes em Nova Iguaçu, então a gente foi se esbarrando nessa trajetória. E a Burburinho também tem a questão da descentralização como uma pauta importante, estratégica, a gente vai para muitos territórios. Então, mas eu tenho certeza que essa relação com o Cine Banquim, com o Zé de Livros e com todos os outros projetos que você foi conjugando, trouxe também muito dessa rede que você conseguiu circular em outras. Sem dúvida. Sem dúvida. O FLIBA é uma dessas alternativas, né? Eu questionei muito porque que todos os territórios tinham um festival literário e nós tínhamos ali muitos escritores invisibilizados, né? E essa rede que você disse, eu chamei muitos amigos do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, e dizia, eu quero fazer um festival literário, e a gente fez um FLIBA, Festival Literário da Baixada Fluminense, em Queimados, e trouxe todo mundo que tinha algum tipo de produção literária para se reunir, se aquilombar, e dar visibilidade para aquele território que até então nem biblioteca tinha. Provando que, na verdade, a pauta virar a pauta do jornal da Globo, falando do FLIBA, falando dos Zé de Livros, na verdade era possível, né? Desde que, obviamente, a gente tivesse as conexões que possibilitassem que a cidade de Queimados fosse vista no lugar da cultura e não mais da violência, das questões negativas como você trouxe. E aí eu queria agora apresentar um quadro nosso que é Verdades ou Mitos da Cultura, para a gente falar um pouco sobre essa política cultural e a Baixada Fluminense, surfando um pouco aí nos temas que a gente já trouxe até aqui. Então, para começar, é verdade ou mito que os recursos hoje, e não outrora, são ainda muito concentrados na região metropolitana do Rio de Janeiro e no eixo Rio-São Paulo? Hoje não mais. Eu, você, Tiago e tantos outros fazedores de cultura que nos acompanham ao longo dos últimos 20 anos, trabalhamos para isso, né? Militamos e entendemos em algum momento, e talvez nos últimos 5, 10 anos, de que se a gente não ocupar os lugares da discussão política, esses lugares serão ocupados por alguém que não pensarão como nós, e esses danos serão, consequentemente, escoados na nossa prática, nos nossos saberes, na ponta. Então, muitos de nós, cada um da sua forma, hoje, ocupa o lugar da discussão política, e começamos aqui pela política estadual, questionando por que uma lei que há 20 anos atrás havia sido criada nesse estado nunca havia sido implementada, né, que é a lei do 40/60, dos recursos voltados para a cultura, porque de fato até aproximadamente 4, 5 anos atrás, 4 anos, nós ainda tínhamos um cenário de absoluta concentração de recursos dentro do estado do Rio de Janeiro, na capital. Essa discussão na pandemia se acentua, porque a gente escalona essa fala com o Congresso Nacional, com os senadores, a gente começa a buscar os aliados para discutir a respeito disso, porque vivíamos um momento de auxílios emergenciais para todos os campos da sociedade, e entendíamos que o profissional da cultura também precisava ser beneficiado com essa salvaguarda, e dessa forma a gente começou a botar isso na mesa da discussão e entendemos que o único caminho que poderia realmente resultar em algo objetivamente prático era sentando com parlamentares. Nós fizemos uma força-tarefa nesse sentido, eu, vocês e tantos outros, conquistamos esse espaço e não mais, além de conquistar para um período de pandemia, que foi o projeto de lei da Lei Aldir Blanc, e eu tenho a honra de ter acompanhado isso muito de perto, porque a Lei Aldir Blanc, ela seria
efetivada com os recursos indo para o governo do estado e o governo do estado, de alguma forma, repassando através dos editais para os municípios. O fazedor de cultura lá no município escreveria o seu projeto e seria aprovado no governo do estado. E nós fizemos parte, eu, a secretária de Cultura, Daniele Barros, um amigo muito querido, muito competente, chamado Vitor Correia, que hoje trabalha no Sistema S lá em Brasília. Nós fizemos um apêndice na lei e apresentamos para o deputado Auro Ribeiro, na época, que fez lá um encarte junto com a Benedita e com a deputada Jandira Fegali, que eram as autoras da lei. Nós viramos coautores com uma emenda desse projeto dizendo que esses recursos precisavam ser descentralizados e que cada município do Rio de Janeiro deveria receber o seu próprio recurso para fazer a sua própria gestão, para além do recurso do Estado. Isso foi visto pelos parlamentares de forma tão bem sucedida de que virou uma política para todo o país. E agora a gente acabou de conquistar a permanência da Lei Aldir Blanc para os próximos 5 anos, né? Então a gente hoje tem um sistema que está pronto para funcionar, tal como o sistema de educação, de assistência e de saúde. O que se define como sistema de cultura? Ter fundo municipal, ter conselho municipal, ter secretaria, e a gente está pronto para isso. Algumas cidades conseguiram alcançar esses resultados, a cidade de Queimados é uma delas. Eu, quando cheguei na cidade de Queimados, eu tinha acabado de finalizar a etapa da Lei Aldir Blanc 1. E eu fiquei muito assustado pela ideia de chegar naquela cidade para fazer o trabalho e pegar um processo de devolução de R$400 mil, R$413 mil, oriundos da Lei Aldir Blanc 1, sob a justificativa de que não tinham produtores, não tinham realizadores, não tinham artistas para receber aquele dinheiro, só para receber uma primeira parte do dinheiro. Foi uma luta e nós conseguimos repatriar esse valor, e esse valor, para uma cidade que não tinha quem concorresse, resultou em 52 projetos culturais. Nós abrimos um novo edital com os R$413 mil e beneficiamos 52 projetos culturais. Certamente, nenhum projeto cultural ele se finaliza com um único indivíduo. Você vai ter 3, 5 pessoas trabalhando nessa equipe, né? É fato que você precisa de recursos para poder fazer política. Não dá pra gente ter uma Secretaria de Cultura se a gente não tem recursos para operar essa Secretaria de Cultura. E acontecia muito isso. Na medida que a Aldir Blanc vira uma lei e descentraliza esses recursos, né, da esfera nacional para estadual e municipal, é possível. É possível, Priscila. Qualquer cidade do Brasil, independente do tamanho, ela pode hoje empreender uma gestão cultural, independente da proporção, com recursos financeiros, porque a gente precisa de recursos técnicos, a gente precisa de capacidade, articulação, mas hoje nós temos recursos assegurados numa política nacional. Porém, Priscila, a gente também precisa, e aí é por isso eu vivo esse novo momento, desse novo desafio na minha vida, olhar de forma muito assertiva para as nossas câmaras de vereadores, porque todos os nossos projetos, de alguma forma, passam pela lei orçamentária anual, e quem define o orçamento das cidades não é o prefeito inicialmente, são os vereadores e que encaminham isso para o executivo com o prefeito. Eu tive o dissabor de, em todos os anos, olhar para o orçamento da cidade de Queimados e ver 0% adotado para a cultura. De alguma forma, eu pude reconstruir essa história, argumentando com a Câmara de Vereadores e buscando os recursos de Brasília para colocar no nosso fundo municipal e conseguir caminhar numa jornada econômica que não dependeria exclusivamente do recurso da cidade. E aí, sobre verdade ou mito, já que a gente fez uma, vou fazer a segunda. É verdade que quase não temos representantes no legislativo, seja na esfera municipal, estadual, federal, que tenham a cultura como pauta prioritária? Essa é uma verdade quase soberana, e isso é um grande problema para o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. A gente não tem ninguém discutindo cultura na ampla maioria das vezes. A gente não tem ninguém... A cultura acaba virando uma Exatamente. Entende-se cultura como o dia da apresentação de tal coisa, é o dia de uma efemeridade, como uma festa da cidade. Com muita dificuldade se discute cultura numa política transversal, que pensa todas as pautas, né? Porque quando a gente vai discutir meio ambiente, a gente pode sim discutir cultura. Porque imagina se a gente faz um Cine Baiquim, a gente está discutindo mobilidade urbana, trânsito, meio ambiente, ocupação do espaço público. A gente precisa discutir cultura nos parlamentos,
Não foi fácil para a gente desbravar o movimento cultural para conquistar a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Mas nós conseguimos. Talvez agora seja o tempo de cada um de nós, mobilizadores territoriais, como eu sou, discutimos políticas culturais sistemáticas para o nosso município. Eu estou candidato a vereador para construir um projeto de lei na cidade de Queimados para ser a primeira cidade da Baixada Fluminense que tem a sua própria lei municipal de incentivo à cultura. É um percentual do IPTU, é um percentual do ISS, o menos simbólico possível, mas que seja um mecanismo que a posteridade tenha aonde continuar a batalhar para se ampliar. Eu quero voltar aqui nos recursos, Priscila, eu preciso dizer sobre isso, porque eu parei nos primeiros 413 mil que foram repatriados, porque a cidade estava devolvendo para o governo federal. Mas depois deles, nós conquistamos mais 340 mil e adotamos mais 45 projetos culturais, todos feitos com seleção por consulta pública e depois por uma banca examinadora de forma democrática por meio de editais. Depois nós conquistamos mais 972 mil reais e absorvemos mais 25 projetos. No final das contas, nós tínhamos até o mês de 2024 2 milhões e 65 mil reais. Conquistamos mais 1 milhão e 100 mil reais, que eu deixo a Secretaria de Cultura hoje, com 1 milhão e 100 mil reais na conta para a Lei Aldir Blanc 2, que precisa ser executada, tá? Ou seja, já temos um saldo de 3 milhões e 165 mil reais durante a nossa gestão. Conquisto, no meu último dia de gestão, mais 2 milhões de reais com o governo federal, com o PAC da Cultura, para construir um novo centro cultural num bairro muito periférico em Queimados, chamado Valdariosa. E aí a gente escalona para 5 milhões e 165 mil reais e faço pela primeira vez na história da nossa cidade uma festa de aniversário cujo orçamento não é plenamente do município. Capto pela lei de incentivo estadual da cultura, junto à empresa Light, um patrocínio de 1,5 milhão, e com isso a gente encerra a gestão com o mínimo de 6 milhões e 665 mil reais aportado diretamente na cultura, ao longo de 3 anos e 8 meses. É possível fazer, basta articulação, equipe, capacidade técnica e vontade de buscar o recurso onde tem. Ele está em Brasília ou ele está no governo do estado. É dessa forma que eu preciso conquistar a confiança das pessoas para apresentar esse mesmo desempenho em outras pastas importantes para a sociedade. Eu queria retomar um pouquinho, a gente falou do teatro, né, lá no início, o Teatro Nova Iguaçu, e é um bom exemplo de promoção do acesso e democratização da cultura da Baixada, e aí tratando de uma das maiores cidades, né, da Baixada. E aí eu queria trazer Queimados para esse contexto e pensar assim, né, se o Teatro para Nova Iguaçu foi um marco, né, o que você enxerga para Queimados, proporcionalmente falando, para Queimados também ter esse papel? Como marco cultural? Também ter esse papel de expansão da Baixada como um todo. Eu penso que o cinema vai ser muito simbólico, porque o cinema ele acaba em Nova Iguaçu. Depois de Nova Iguaçu nós temos o município de Queimados, Japeri, Paracambi, você vai subindo Mendes, todo um território, um eixo sem acesso ao equipamento cultural como cinema, que gera inúmeras oportunidades de trabalho e renda e que gera, obviamente, o combate à violência, porque quando eu não saio de casa, e você me fez essa pergunta e eu não consegui responder no momento anterior, quando eu deixo as ruas esvaziadas, o mal toma conta desse lugar, esse território não é mais meu. A gente precisa retomar as nossas ruas. Na nossa cidade, a gente tem como repertório cultural de final de semana ir para as igrejas, ou ir para um bar, ir para o pagode, que também é uma expressão cultural e que super vale a pena, mas o nosso repertório está limitado, né? A gente precisa ampliar esse repertório. Eu preciso reativar aquele teatro, que é o Teatro Metodista, que existe na cidade, que não faz parte da estrutura da Secretaria de Cultura, e eu preciso muito conquistar parlamentares que topem investir recursos em nós construirmos um teatro, um cinema na cidade de Queimados, para que as pessoas possam sim ter acesso e de forma muito marcada a gente mudar a história das gerações futuras que terão um teatro, um cinema para circularem. Eu digo isso porque não há mais possibilidade, Tiago e Priscila, de combater a violência com a polícia na Baixada Fluminense. Esse é um fenômeno do Rio de Janeiro, na Baixada muito agravado, e se nós formos contar somente com a força policial, nós viveremos um faroeste. Nós lidaremos somente com a morte, ninguém vai ganhar. Ainda que a gente consiga eliminar o tráfico, a milícia de algum outro território, isso será feito com um resultado de muito sangue. Eu acredito piamente
que é com arte, cultura, esporte, educação, que nós podemos sim somar a inteligência policial para fazer com que essa seja a última geração que conviva com o que a gente convive hoje, que é o fenômeno da violência tão potencializado na Baixada Fluminense. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Meu então, Deus, como é que a gente faz para contratar mais uma hora aqui para você? Eu vou juntar dois contextos em um. Primeiro, assim, a gente está falando muito da importância, né, de representantes da cultura no legislativo. A gente está falando muito sobre como que a cultura ela tem esse lugar de transformação, como a cultura faz parte da sua vida, né, como que a cultura no legislativo ganhou força num período de dor. Na verdade, a gente viu um holofote ser colocado na cultura no momento de crise, né? A gente estava vivendo uma pandemia e a gente tinha um recurso que estava lá, né? E a gente conseguiu, pela força dos representantes do legislativo, que ele fosse desbloqueado e fosse descentralizado. E aí a pergunta que eu te faço é, se você fosse prefeito e não vereador, né? O que você conseguiria fazer, tendo obviamente a cultura aí nesse lugar que a gente está discutindo aqui, e juntando um pouco esse lugar das disputas que existem entre secretarias, porque isso é um lugar complicado também. Apesar de você trazer uma referência da sua relação com a cultura a partir da educação, e aí depois você ter a experiência de estar na cultura juntando o esporte, a verdade é que muitas vezes essas secretarias elas não trabalham juntas. E isso é um problema, porque se a gente conseguisse trabalhar junto, sem dúvida a gente conseguiria imprimir muito melhor. Por isso, inclusive, que é a importância do legislativo, da pauta do prefeito. Então, junta esses dois aí. Se você fosse prefeito, o que você faria? E como que a gente consegue unificar essas secretarias para que elas possam trabalhar juntas? Então, se eu fosse prefeito, especialmente já que a gente está falando de Queimados, eu seria o prefeito Glauco Castro, eu faria exatamente o que ele está fazendo. Seria candidato à reeleição para novamente poder dar o valor para os gestores de cultura como ele tem dado. E se eu fosse o prefeito eleito no próximo período, né, a partir do dia 1º de janeiro, eu colocaria a cultura no eixo de toda e qualquer discussão relacionada à cidade. Eu não abriria mão de um conselho consultivo em que representantes das secretarias tivessem a oportunidade de dialogar com os fazedores de cultura, porque nós temos sim soluções muito assertivas para mitigar problemas que estão enraizados na sociedade. Eu também falo um pouco sobre a questão do que você me apresentou, da separação das secretarias. Muitas das vezes, reino dividido não vence batalha, né? É a pequena instância do poder, a fragmentação dos saberes, elas de fato não vão produzir fim proveitoso nos nossos territórios. Mas nós precisamos, para isso, nos desprender das nossas vaidades, do nosso ego, do nosso desejo de fazer aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que desbravar e empreender. Eu fiz isso. Eu sonhava em ter um teatro na Baixada Fluminense. Eu julgava que era importante, simbólico, indispensável para aquele território. E eu fiz isso pelo meio privado. Eu busquei os recursos necessários, eu abri mão de um tempo da minha vida e eu investi na minha ideia. E lá eu tenho um teatro que é nosso, porque hoje ele está aberto e faz parte de todo o território da Baixada Fluminense como uma experiência saudável, afetiva e empoderada de ser cidadão da Baixada Fluminense. Mas quando eu assumo uma Secretaria de Cultura, eu não posso achar que pela linguagem do teatro, que é a minha melhor performance, é que eu vou atuar como representante de uma população. Eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que entender qual é a vocação daquelas pessoas e fazer o que aquelas pessoas pretendem realizar naquela cidade. Por isso nós fizemos editais para bate-bola, para povos tradicionais, para a galera da quadrilha, para a galera da Folia de Reis, para a galera do movimento junino. Quase não fiz para o teatro, porque essa demanda não foi evidente nas nossas consultas e nos nossos diálogos. Mas muitos de nós, quando assumimos secretarias, queremos performar para aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Isso não é fácil, é muito difícil mesmo. E talvez por isso eu hoje esteja me experimentando no campo legislativo. Porque dessa forma, com o mandato, a gente pode sim sentar com todo e qualquer secretário, de toda e qualquer pasta, e estar legitimado para apresentar a demanda da população. E discutir isso que eu estou discutindo com vocês. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que precisa ser feito.
a sua parte executiva, é entender de que forma isso pode ser feito. Esse é meu compromisso na cadeira que eu quero ocupar. Não tenho nenhuma vaidade de ter o maior número de votos, a presidência da Câmara, a comissão mais importante. A minha vaidade está em algum momento poder acolher representatividade da população. Eu não me senti representado na minha cidade, quando morei em Nova Iguaçu, para fazer o que eu gostaria que tivesse sido feito. E eu fui lá e fiz. Na cidade de Queimados, eu quero empoderar outras pessoas, encorajá-las a viver um processo de renovação e discussão política na cidade. E dessa forma a gente vai criando o nosso corredor territorial. É um teatro em Nova Iguaçu no campo privado, é uma secretaria bem-sucedida em Queimados, que vira um legislativo. Aí a gente busca um outro parceiro lá em Japeri, um outro parceiro em Belfor Roxo, e aí a gente começa a fazer parte da pauta da discussão do orçamento da cultura no nosso país. E Rômulo, para a gente encaminhar, eu só queria que você comentasse um pouquinho mais o seguinte tema. A gente aqui na Borborinho trabalha muito a cultura em conexão com a educação. A gente entende que são duas áreas fundamentais como motor de desenvolvimento humano, social. E aí eu queria que você comentasse só um pouquinho dessa união especificamente na Baixada ou em Queimados, e como que você pensa que uma coisa pode ajudar a outra, especialmente no contexto de escola pública, que é um lugar, por exemplo, que a gente considera fundamental para a gente formar a plateia, para a gente difundir essa cultura de formação de base. Assim, de todos os projetos que a gente realizou lá na cidade de Queimados, eu acho que o mais relevante para mim é a criação da Escola da Cultura. Porque sem formação, sem acesso, sem técnica, sem conhecimento, tudo vira só um discurso vazio e uma grande esfera de expectativas. A gente entendeu que a gente tinha captado bastante recurso e que as pessoas que tinham muito talento, muita capacidade, não tinham a técnica adequada para acessar esse recurso público. Então a gente criou uma escola da cultura com vários saberes ali distribuídos, e o fazedor de cultura, seja ele artista ou não, ele senta com a gente, ele conhece o mecanismo e ele começa a se apropriar dessas técnicas para ele ter condição educativa, é quase um trabalho pedagógico, de competir com os recursos públicos da nossa cidade. Uma vez que ele está preparado para isso, ele tem ferramentas necessárias para acessar recursos públicos de qualquer outro lugar. Nossa jornada começou assim e a gente precisa ampliar e multiplicar esse saber. O processo da educação com a cultura, ele vem por inúmeras plataformas, seja de um programa de educação integral, que os meninos e as meninas podem experimentar uma atividade artística e cultural, num contraturno escolar, através de uma oficina, seja numa ampliação de repertório, quando a gente dá acesso a esse menino para conhecer uma biblioteca, para usar uma biblioteca, para ir a um teatro, para ir a um cinema, na sua cidade ou fora dela, porque quem tem limite é o município, né? Nós somos ilimitados e temos que desbravar esse mundo. Seja quando a gente traz à luz o conhecimento para que as pessoas que têm ideias consigam configurá-las como projetos e esses projetos sejam possíveis de ser realizados com a busca dos recursos adequados, sejam eles financeiros, sejam eles humanos ou sejam eles somente uma cadeia que se forma em redes e que um vai potencializando o outro. Então, educação e cultura é uma dupla imbatível para transformar a nossa sociedade. A gente está encerrando, né? Então eu queria que, antes de qualquer coisa, pedir para você curtir o canal, acionar o sininho, siga a gente, compartilhar. Queria te agradecer muito por estar aqui. Queria fazer um convite, né, que outros representantes que estão aí com a cultura de forma estratégica, que queiram vir conversar com a gente, porque quem sabe a gente não cria aí um conselho de representantes do legislativo que estão pautando a cultura de forma estratégica. Esse é um sonho para a nossa nação. Para que a gente possa construir mais políticas públicas, pensar que a cultura não está ligada só à secretaria, e isso a Dani falou na fala dela aqui. E isso é realmente um convite, porque a gente precisa ouvir mais. Acho que a gente está vivendo um momento favorável para isso. Acho que a cultura voltou a ter fôlego, e eu fico muito feliz de ter pessoas como você, ousando esse lugar que nunca pensou, talvez, em ser um candidato, mas está bancando aí esse desafio, porque sabe que alguém precisa bancar.
né? E a gente sabe que muita gente poderia, mas não quer. E você está bancando esse desafio de vir candidato para poder ter esse lugar aí de ter a cultura como um representante no legislativo, numa cidade como a cidade de Queimados, no qual você já vem fazendo um trabalho nesses últimos anos tão relevante. Para fechar, eu queria muito que você falasse em 30 segundos. É possível? Sobre por que a cultura é desenvolvimento humano, social e econômico. Porque a cultura emancipa vidas. A cultura é o principal vetor de emancipação do desenvolvimento da mente, da vida, do trabalho, da geração de oportunidade de renda, da convivência, dos relacionamentos. A cultura é emancipadora e todo cidadão precisa, de fato, se sentir e estar emancipado. Muito obrigada, Rômulo. Prazer ter você aqui. Olha, espero que você volte para trazer notícias. Eleito. Já trazer pensou? Notícias Espera sobre aí, a sua política pública lá na cidade. Faltam poucos dias para a gente credenciar o nosso passaporte para 4 anos de discussão de qualidade sobre política pública de cultura na Baixada Fluminense. Queimados vai ser um case que pode inspirar muitos outros municípios periféricos da Baixada e do Brasil a disputar a narrativa das câmaras de vereadores e colocar a cultura no eixo de toda e qualquer discussão. Tô torcendo por isso. E agora, pra gente fechar, a gente vai olhar para aquela câmera ali e falar, fala cultura. Aqui, aquela do meio. 1, 2, 3 e... Fala Cultura!